Olá, pessoal, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Espanhol que matou a mulher a facada se apresenta à polícia. Delegado afirma que ele não agiu em legítima defesa e a Embaixada da Espanha tirou a imunidade do funcionário. Ele vai responder pelo crime no Brasil. Motorista embriagado invade a principal praça de Jardim da Penha, em Vitória. O carro derrubou uma barraca, feriu clientes. O motorista ainda bateu em outros veículos. Comunidade de Jacaraípe, na Serra, mostra o ponto de ônibus que virou parada obrigatória de bandido. Os moradores pedem troca de ponto urgente. Índio do Amazonas que realizou o sonho de voar no céu do Espírito Santo é preso suspeito de estupro. Uma ferida que não cicatriza. Aos poucos, a região perde a sensibilidade. Cuidado, pode ser a doença conhecida como pé diabético. E quando não tratada, pode terminar em amputação. O DN mostra onde buscar tratamento de graça. Prudência no acelerador e olho na pista. Dobradinha que garante viagem tranquila e livre de multas. Os radares móveis estão nas mãos da polícia e apontam os abusos cometidos ao volante. Está pensando em se tornar um pequeno empresário? Então, chegou a hora de buscar orientação. Uma unidade móvel tira dúvidas e agiliza serviços. Fique ligado ainda nas ofertas de emprego do dia. Voltamos já já com o Tribuna Notícias, primeira edição. Espera aí. O diplomata espanhol Jesus Figon, que confessou ter matado a esposa, fez declarações de amor a ela na delegacia, acredite. Hoje, o marido e também o motorista do casal estão sendo ouvidos. O espanhol Jesus Figon chegou à DHPM por volta das 10 horas da manhã. Entrou sozinho, como mostram essas imagens exclusivas feitas pela nossa equipe, e foi direto para a sala do delegado. Ele foi intimado a comparecer na delegacia, tão logo o pedido de imunidade dele foi revogado pela embaixada. Abatido mais tranquilo, entrou sem nada falar. Tempos depois, saiu para dar uma declaração aos jornalistas. Estava acompanhado de um advogado. Jesus Figon não respondeu às perguntas. Só falou. Amaré a minha esposa. Foi toda a minha vida. Foi toda a minha vida. João Oliveira Pinto é acusado pelo irmão mais velho de Rosemary de ter um caso com a irmã dele. Ele ficava lá e o motorista ficava cá. Aí então tinha uma relaçãozinha. Briguei com ela, aí avisei pra ele. Aí agora ele deve ter visto, deve ter dado flagrante. Aí foi matou ela. Foi colocado até o irmão da vítima ontem. Nada a declarar por enquanto. Vocês me respeitam. Se houver oportunidade, dupla entrevista, mas agora no momento não. Bom, pessoal, a primeira análise feita no apartamento do casal mostra que o local foi alterado após o crime e que provavelmente Rosemary foi assassinada enquanto estava no sofá vendo televisão. E a afirmação de que a vítima teria um relacionamento extraconjugal com o motorista também foi confirmada por vizinhos do casal à polícia. O delegado-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ficou 4 horas na cena do crime. José Lopes estava acompanhado de 2 investigadores e peritos criminais. A primeira constatação foi que a cena do crime tinha sido alterada pelo marido da vítima, o espanhol Jesus Figon, de 64 anos. Rapidamente identifiquei que tinha um problema, um cheiro forte de cloro, de água sanitária. Aí começamos a processar o local, mais ou menos 10 horas da manhã, a partir da cozinha. E vários vestígios foram encontrados, inclusive na bucha, tinha sangue, na máquina de lavar, tinha roupa. A avaliação do delegado José Lopes vai de encontro a todas as informações que foram prestadas até agora pelo marido da vítima. Isto porque, de acordo com a avaliação feita no local com a ajuda de peritos, Rosemary foi morta quando estava deitada no sofá assistindo televisão. Foi ali que ela recebeu todas as facadas. O marido também moveu o corpo da mulher e o levou até o quarto, até o banheiro da suíte. Desviramos o corpo, começamos a processar e viu que tinha 3 perfurações na região mamária e algumas lesões de defesa, principalmente no braço direito. Agora cai por terra, então, essa questão da legítima defesa. Com as investigações, claro que a prova é muito importante. Com o laudo do perito, o doutor Adroaldo vai ter bastante tempo para poder verificar isso. Eu, particularmente, acredito que não houve legítima defesa. Também foi constatado que Rosemary tinha uma rigidez cadavérica superior a 12 horas, o que significa que o horário da morte não foi 6 horas da manhã, como alega o marido, e sim
11 horas da noite, horário que coincide também com barulhos que os vizinhos ouviram vindo do apartamento do casal. Houve barulhos de bater porta mais ou menos por volta de 11 horas da noite e 6 horas da manhã com o barulho da máquina limpando, aquela máquina de limpar. O delegado também confirmou a informação do irmão de que Rosemary estava tendo um caso com o motorista do marido. Foi perguntado a ele e o outro rapaz que está sendo acusado de ter um caso com ela, todos os dois negaram. Diz que era só amizade de infância, que não tinha nada disso. Mas a vizinhança foi unânime em dizer que tinha esse relacionamento, sim, extraconjugal. Jesus Figon teve a imunidade diplomática dele revogada pela Embaixada da Espanha ontem. Um pedido de prisão preventiva dele, feito hoje de madrugada, foi negado pelo juiz de plantão do Tribunal de Justiça. Olha, o depoimento do espanhol não tem hora para terminar. Uma intérprete vai acompanhar o depoimento para ajudar na tradução. Jesus Figon ainda não teve a prisão decretada e está à disposição da Justiça. Se apresentou pela segunda vez e, apesar de tudo o que aconteceu, disse que pretende ficar em Vitória, apesar de não se sentir seguro aqui. Quando o seu lazer ou o seu ganha-pão são destruídos pela irresponsabilidade de mais um motorista que confessa dirigir sob o efeito do álcool. Foi um horror na pracinha principal de Jardim da Penha, em Vitória. O motorista invadiu a praça, derrubou uma barraca de churrasquinho, feriu clientes e tentou fugir. Não conseguiu porque bateu em 4 carros. Cadeiras e mesas ficaram espalhadas pela praça. O reboque da barraca de churrasquinho foi o primeiro a ser atingido. As bebidas estocadas dentro dele foram jogadas para cima dos clientes. Cerca de 10 pessoas lanchavam no local na hora do acidente. Algumas foram atropeladas pelo veículo, inclusive o dono da barraca. Seu Dodô, como é conhecido pelos clientes há mais de 25 anos, não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o estabelecimento destruído. Só ouvimos um barulho. Bateu no meu reboque lá atrás e veio jogando tudo para cima da gente aqui, destruindo tudo, cadeira, mesa. Eu tinha acabado de comprar 10 caixas de cerveja, tinha botado ali no reboque em pé. Sei que veio voando tudo para cima da gente. Aí ele foi batendo nos carros todinho. Foi um amigo meu pro hospital, não sei se fraturou as costelas, entendeu? Eu machucou ele. A moça já estava aqui de amarela, a cliente também cortou. E fez essa destruição aí que você está vendo tudo aí, ó. Esta mulher passava na praça com a filha, que estava em um carrinho de bebê. Por sorte, ela tinha acabado de retirar a menina do local onde as pessoas foram atingidas. A gente estava parada aqui, que eu estava comprando churrasquinho para ela. Aí simplesmente a gente só viu um barulho. Quando a gente viu o carro, o I-30, ele invadiu o churrasquinho. Ele bateu no churrasquinho. As pessoas que estavam no churrasquinho caíram, derrubou a barraca dele, derrubou cadeira, derrubou tudo. As pessoas caíram, ele voltou para fugir. Eu acho que ele foi fugir. Quando ele voltou, ele pegou o Astra. Diz que ele pegou o Astra saiu derrubando todo mundo ali, batendo em carro de todo mundo. O culpado dessa confusão toda foi o motorista deste veículo aqui. Aristides Coelho Rezende, de 59 anos, confessou à polícia que dirigia alcoolizado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Aparentemente bem embriagado. Depois de causar todo esse estrago na barraca de churrasquinho, o motorista do carro tentou fugir. Mas nem isso ele conseguiu. Assim que ele tirou o carro daqui, ele acabou causando mais um acidente que envolveu outros 3 carros. A motorista do carro atingido inicialmente, uma fotógrafa de 36 anos, precisou ser socorrida pelo SAMU. Mais tarde, já na delegacia, ela contou que chegou a ver o acidente da barraca, segundos antes de ser a próxima vítima. A maior preocupação dela na hora da colisão foram os filhos de 4 e 8 anos que estavam no banco de trás. Eu estava indo comprar pizza para os meus filhos. E daí eu só vi que ele bateu na barraquinha. Nisso que ele bateu na barraquinha, ele já foi e me empurrou contra os outros carros que estavam estacionados no EPA. E só isso que eu vi. Depois eu fiquei muito tensa, porque meus filhos estavam atrás, mas estavam na cadeirinha, tudo certinho. E aí um de 4, um de 8. E não aconteceu nada com eles. Eles ficaram bem. Só o meu pescoço mesmo, que na hora de virar, que aconteceu o trauma. Depois do acidente, foi a hora de fazer as contas. Um prejuízo que seu Dodô mal conseguia mensurar. Meu reboque ali empenou ele todo, né? É emplacado, todo emplacado, documento certinho, agora o policial viu agora. Esse aqui empenou também, você entendeu? Não sei nem falar você agora nesse momento. Cadeira, mesa, eu estou fazendo aqui
o relatório aqui para entregar para ele. Restou também a indignação, já que mais uma vez a direção irresponsável foi a grande vilã da história. Isso é numa sexta-feira que essa pracinha é movimentada. Matava um monte de gente, pelo amor de Deus, tem que ver isso, cara. Você vê em plena campanha, bebida e direção, e as pessoas conseguem ainda dirigir bêbadas. Puxa vida, falou tudo. Se é numa sexta-feira, teria vítimas fatais ali. Com certeza. Agora, vocês que foram por responsabilidade, prestem atenção. A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido pelo delegado, que entendeu que o acusado prestou socorro às vítimas. Esperou a polícia no local do acidente e se colocou à disposição para ajudar nos reparos causados. E com base no artigo do Código de Trânsito Brasileiro, Aristides foi liberado. Olha, nós vimos os estragos, o choro do comerciante que perdeu tudo na barraquinha, o depoimento de quem viu a cena de horror e poderia ter morrido. Ouvimos mais que o motorista tentou sim fugir do local, não conseguiu porque bateu em 3 carros. Ele mesmo reconheceu que bebeu e simplesmente é liberado. Não nos cabe julgar, mas está difícil entender essa decisão sem ficar indignado. E bota dificuldade nisso. Rua Diamante sem brilho nenhum. A rotina de quem mora lá é sombria. Aliás, os assaltos viraram rotina na Grande Jacaraípe, na Serra. São mães rendidas com filhos a caminho da creche, acreditem. No bairro São Patrício, por exemplo, passageiros são assaltados quase todos os dias no ponto de ônibus. Essa semana teve até arrastão. Muito perigoso. Eu particularmente não fico. O lugar onde Jocélia tem medo de ficar é este ponto de ônibus no bairro São Patrício, região da Grande Jacaraípe, na Serra. Nem parece um ponto. Não tem placa, não tem abrigo. Por aqui, falta segurança e sobram histórias de gente que foi vítima da violência. Já tentaram me assaltar por 2 vezes e eu não tenho coragem. E direto vem gente aqui na barraca reclamar que foi assaltado, pessoas passam chorando porque foi assaltado, porque o ponto de ônibus é muito escuro, levaram o celular, levaram o dinheiro, às vezes vítima até de violência. O último assalto aconteceu esta semana. Na verdade, foi um arrastão. 2 bandidos armados exigiram que as pessoas que esperavam o ônibus ali no ponto entregassem os celulares. Ao todo, foram 10 vítimas. Depois, os criminosos fugiram numa moto amarela. Com medo de que o número de vítimas multiplique, os moradores de um condomínio da região procuraram a prefeitura e agora vão atrás da Ceturb. Quase 300 assinaturas já foram recolhidas. O que a gente quer é um ponto de ônibus próximo ao condomínio, de preferência na frente do condomínio, onde já existe um espaço adequado para isso e que não venha acontecer. A prefeitura, a Ceturb não venha esperar que outras vítimas, casos mais graves aconteçam para poder providenciar isso para a gente que é tão simples. A comunidade afirma que a Rua Diamante é isolada e a iluminação é precária. Para piorar, esta construção bem em frente ao ponto serviria de esconderijo para pessoas mal intencionadas. Muitas mães foram assaltadas a caminho desta creche. Às vezes eu me atraso em pegar minha filha na escola, porque é próximo ao ponto de ônibus, minha filha estuda aqui próximo, então eu tenho medo, então eu dependo das pessoas que eu pego carona para pegar minha filha na escola. Eu não tenho coragem de ir sozinha. Olha, realmente ninguém merece viver essa rotina de insegurança. Trabalhar tanto, sair de casa cedo para ser roubado no ponto de ônibus ou a caminho de uma creche. Bom, o responsável pelo policiamento na região, o capitão Gustavo, prometeu reforçar o policiamento e pede aos moradores que participem das reuniões com a PM para definir novas estratégias. Agora, quanto à mudança do ponto, a Ceturb pede que os moradores façam o pedido formal de mudança na sede da companhia. A partir daí, será feita uma análise para avaliar a viabilidade de alteração do ponto de ônibus. Que analisem com carinho porque o transporte público tem que beneficiar a comunidade. E se é um pedido dos moradores, que seja feito o melhor para eles, Com certeza. Ou não é? Eles que vivem essa rotina, né, que sabem onde é melhor o ponto de ônibus. E eles merecem. Agora, uma reviravolta na história do índio voador. Carlos Alberto, ou Mataque Terani,
que ficou conhecido por voar de parapente e comemorar a sensação de liberdade, agora está na cadeia sem liberdade nenhuma. É suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia, teria cometido crime em Búzios, litoral fluminense. Policiais de Alfredo Chaves, na região serrana do estado, cumpriram o mandado de prisão da Justiça do Rio de Janeiro. O número de multas na rodovia aumentou e o de acidentes e mortes diminuiu. Enquanto a conscientização não chega de maneira natural, o motorista sente no bolso e aprende na marra a respeitar as leis de trânsito. E o uso de radares móveis tem sido um aliado nessa tentativa de diminuir os acidentes graves. Em um trecho onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, o radar móvel identifica veículos que chegam a mais de 90 km. A Polícia Rodoviária Federal registrou no primeiro trimestre do ano passado, entre os quilômetros 290 e 299 da BR-101 em Cariacica, 93 infrações por excesso de velocidade. Em 2015, no mesmo período, foram 25 infrações a mais. Somente na BR-101, no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 1.500 acidentes e 60 mortes. Nos 3 primeiros meses de 2015, os números caíram. Foram registrados cerca de 1.200 acidentes e 28 mortes na mesma BR. O objetivo da PRF é sempre reduzir a quantidade de acidentes e principalmente a quantidade de mortes nas rodovias federais. Apesar da multa, o condutor compreende a necessidade de fiscalizar. Ajuda a pessoa a ter mais responsabilidade, né? Eu acho que ajuda. Apesar de ter levado a multa, o senhor concorda, né? Concordo. A Polícia Rodoviária Federal alerta aos motoristas e motociclistas que é necessário manter a velocidade determinada, independente da via. Uma região como essa, por exemplo, tem uma curva ali atrás, mas essa região é de reta e tem moradores, tem muitas casas, tem muito comércio. Então as pessoas têm que entender que o limite de velocidade nessa área, por exemplo, é de 60 por causa da quantidade de pessoas que passam por aqui todos os dias. Tem que lembrar de respeitar toda a legislação de trânsito, principalmente no nosso estado. Respeitar o limite de velocidade da rodovia e respeitar a faixa contínua ou quando a faixa é pontilhada, nunca forçar a ultrapassagem. O valor da multa e tipo de infração por excesso de velocidade são variáveis. Pode chegar a R$ 574, infração gravíssima, se a velocidade for mais de 50% maior que a permitida na via. E uma curiosidade, também existe multa para o motorista que dirigir em velocidade baixa demais, sabia? Quem trafega abaixo da metade da velocidade permitida na faixa da esquerda também está irregular. A infração é média, exceto, claro, em casos de engarrafamento. Emprego, mais de 100 oportunidades para você e não é preciso ter experiência. A Brasil Center seleciona funcionários para o setor de atendimento. Esse é o seu setor. Os candidatos devem ter ensino médio completo e mais de 18 anos. Ligue 21 4626, 21 4626. E a empresa também vai selecionar estagiário de TI, também sua vaga, né? Que esteja cursando o nível superior. Uma doença silenciosa, se não for tratada corretamente, pode trazer complicações irreversíveis. Pode levar até a amputação dos membros. Estamos falando do pé diabético. No Fala Doutor desta quinta-feira, vamos mostrar um programa de tratamento que tem conseguido regenerar partes afetadas pela doença. Seu Reginaldo teria que amputar o pé, mas com o acompanhamento não foi preciso. Reginaldo está em tratamento para curar uma lesão no pé direito. Ele é diabético e teve uma ferida no pé esquerdo em 2011 que levou à amputação do dedo mindinho. E calçava muita botina, né? E com uso frequente eu acabei contraindo um calo no dedo mindinho. Não percebi, quando fui ver o calo, ele já estava com uma ferida. Fui fazer o sistema convencional de tratamento, com fibrase, coisa parecida, e acabei contraindo uma bactéria chamada Pseudomonas, uma bactéria de alta resistência e que levou a uma piremia muito grande. O meu dedo mindinho empreteceu e eu tive que fazer a amputação. Foi a primeira amputação do dedo direito. O diagnóstico dele é o pé diabético. Acontece quando os nervos do pé são atacados.
A pessoa não sente mais dor e perde a sensibilidade. Assim, até uma unha encravada pode virar um grande problema. Com a progressão da doença, ele vai perdendo, pela destruição desses nervos sensitivos, vai perdendo a sua proteção, o seu sentido de defesa. Ou seja, o paciente não sente mais dor, não sente mais o calor, a temperatura, ele não consegue definir muito bem nem a dor e nem o calor, principalmente. E por essa razão, pequenos ferimentos, queimaduras com areia da praia ou água quente, em que normalmente a pessoa vai temperar a água, ele não tem essa percepção de temperatura, coloca a água fervendo, achando que está morna, isso leva a um trauma. Pequenos objetos dentro do sapato, calçados apertados, unhas encravadas. Ele não sente isso, continua fazendo o seu trabalho habitual e quando ele percebe já está num estágio tão avançado que aí culmina ou com mutilação ou até mesmo com a perda do membro, se não tratado adequadamente no tempo correto. Em Vila Velha, o programa chamado ProPé é referência no tratamento dessa doença. Em 2 anos de funcionamento, o ProPé já realizou 4.000 atendimentos e alcançou uma redução de 68% na quantidade de amputações. Nós temos 3 momentos quando esse paciente chega ao ProPé. O momento em que a gente vai tratar e aí a gente torce e reza para que esse paciente chegue num momento adequado de tratamento, que não a mutilação ou a amputação. E a partir desse tratamento, a gente institui então um trabalho de prevenção, sobretudo da síndrome metabólica, que é uma doença hoje mundialmente conhecida e que afeta demais o paciente diabético, e as possíveis prevenções das próprias lesões num paciente que já tem a neuropatia instalada. A Secretaria de Saúde de Vila Velha estima que existam aproximadamente 25.000 diabéticos no município. Muitos ainda não têm informações sobre os problemas que levam ao pé diabético e acabam com lesões graves. Por isso, o ProPé oferece tratamento de qualidade e estimula a prevenção. Dessa forma, é possível evitar o pior, como a amputação de pé ou de coxa. Os pacientes do município Canela Verde que precisam do atendimento devem ir a uma unidade de saúde. De lá vão ser encaminhados. Quem mora em outra cidade precisa procurar a Secretaria de Saúde onde vive. Este senhor conta que antes do ProPé era difícil receber o tratamento. Muito difícil. Aí, rapaz, é de mês em mês. De mês em mês ou de 2 em 2 meses, tipo assim. E a perna doendo? E a perna doendo e cada vez piorando, né? Porque só vai piorando. Aí depois o senhor conseguiu chegar aqui, ter um atendimento no ProPé, e o que aconteceu? Aí já melhorou 100%, agora já está fechando e já está diminuindo bem mesmo. O programa tem uma página na rede social que serve de canal de comunicação com os pacientes e familiares. Lá são postadas informações sobre o pé diabético e fotos de pacientes que estão tratados. O pé do Reginaldo está lá. Agora ele sorri aliviado por não ter precisado amputá-lo. Mas o tratamento foi eficaz e regenerou. É realmente um trabalho, para mim, pioneiro e tem que ser implantado a nível de Brasil. É verdade. Bacana, né? Que legal esse trabalho, gente. Enquanto uns ficam esperando um tempão no SUS, a equipe do projeto faz o tratamento e consegue evitar amputações. Parabéns para esses profissionais. Mas bota parabéns aí, viu? Olha, e a Promatre, a ProPé, desculpem, a ProPé fica no centro de Vila Velha. O programa também funciona pela rede social. No Facebook, o médico analisa a foto postada e avalia a situação do paciente. Se for preciso, o encaminha para o ambulatório. A página do ProPé é facebook.com/ProPé. Isso aí. Você sonha em ser patrão? Vai virar patrão, hein? Para o negócio dar certo, é preciso receber orientações corretas. Uma unidade móvel está visitando bairros de Vitória para tirar todas as dúvidas. A Marilene buscou ajuda, deixou a informalidade e agora sonha bem mais alto. Há cerca de 1 ano, Marilene tomou uma decisão, deixou de trabalhar para os outros. Por 2 décadas, ela foi funcionária de um salão de beleza. Agora tem o próprio negócio e atende as clientes junto com a filha. Antes eu era autônoma, agora não, agora já está tudo regularizado. Aumentou a clientela, aumentou a minha expectativa. A minha intenção agora é só crescer. Situação diferente vive o Jorge. Há 10 anos ele trabalha fazendo serviços de reparo. O maior desejo dele é sair da informalidade. O interesse
me formalizar, né? É me situar no mercado, vamos dizer assim. Porque as pessoas pedem uma nota fiscal, às vezes a gente não tem e deixa até de pegar o serviço. Em Vitória, o sonho de ser dono do próprio negócio pode estar mais perto do que se imagina. Durante os próximos meses, essa van vai percorrer os bairros da capital para orientar quem deseja empreender. A unidade móvel já passou por 3 bairros aqui em Vitória. Pelo menos 206 pessoas foram atendidas. Hoje, a van fica estacionada aqui na praça do bairro Jardim Camburi até às 5 horas da tarde. A pessoa pode tanto vir buscar orientação, informação de como se formalizar, como mesmo fazer o procedimento. Ele pode vir aqui trazer a documentação necessária para a formalização e já sair daqui com o CNPJ registrado, documentado, formalizado. Quem procura pelo serviço pode sair com o CNPJ em mãos e também ter acesso a um microcrédito. Para isso, é preciso trazer documentos pessoais como identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e o número do recibo da última declaração do imposto de renda. A formalização ela vai trazer uma série de benefícios. Ele consegue ter acesso a crédito, ele consegue emitir uma nota fiscal e aí então ele consegue ter acesso ao mercado que informalmente ele não tem acesso, ele consegue ter o benefício aí de uma aposentadoria, então informalmente ele vai ter que trabalhar por conta própria para poder ter essa renda. Aqui ele consegue contribuir e ter esse benefício da aposentadoria no futuro. Até o final deste mês, a unidade móvel vai passar pelos bairros Taboazeiro e Jardim da Penha. No mês que vem, a primeira visita é em Goiabeiras. Marli ficou interessada e quer levar a van para o bairro dela. Temos uma comunidade que é muito rica em termos culturais e artísticos e a gente precisa estar fomentando isso. Eu acredito que também a valorização do empreendedor é um passo muito importante para a gente conseguir esse objetivo. Então vamos reforçar. Hoje a van fica em Jardim Camburi até às 5 da tarde. No próximo dia 20, o atendimento será no bairro Taboazeiro. No dia 28, a van estará em Jardim da Penha e no dia 11 de junho, a visita será em Goiabeiras. Quinta-feira, 14 de maio. É hora de conferir o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Aqui na foto principal, ele matou porque descobriu traição, diz irmão de Rosemary. Super Radar pega 196 motoristas em um dia. Câmara dos Deputados aprova mudança no cálculo da aposentadoria. Faculdades abrem 10 mil vagas em cursos de inverno. 80 mil no estado não querem trabalhar. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. Obra na Leitão da Silva só acaba em dezembro de 2016. Fábio deixa Cruzeiro vivo na Libertadores. E no caderno especial sobre rodas, espaço e conforto de sobra. Elas chamam a atenção, mas podem provocar acidentes no trânsito, além de poluir o visual. Em Vila Velha, um decreto ordenou a retirada das placas de propaganda que estão irregulares. Hoje, a fiscalização foi às ruas e começou a trabalhar. Elas começaram a perder espaço. As placas de publicidade irregulares começaram a ser retiradas em Vila Velha. O primeiro bairro foi a Praia da Costa. Deixa o visual mais limpo, eu gosto de ver ali as árvores que tem, quando estou descendo da ponte também é bonito, eu acho bom. O decreto determinando a retirada foi publicado no dia 4 de maio no Diário Oficial. O objetivo principal da prefeitura é despoluir visualmente a cidade. Muitas dessas propagandas, além de irregulares, elas estão, de alguma forma, impedindo o acesso visual dos nossos cidadãos, dos nossos turistas, aos nossos monumentos históricos, aos nossos monumentos turísticos, culturais. Aqui nós temos alguns exemplos, Convento da Penha, Morro do Moreno, 38BI, que estavam sendo obstaculizados por propagandas irregulares. De acordo com a prefeitura, Vila Velha tem cerca de 400 placas de publicidade irregulares. Aqui próximo à Terceira Ponte, por exemplo, 90% delas nem deveriam estar aqui. A despoluição agradou também os motoristas. Os motoristas vão ter mais atenção no trânsito, né? Eu acredito que melhora. Rodney explicou que a prefeitura não está encontrando resistência das empresas de publicidade. O que pode dar mais trabalho é a retirada das placas que ficam em terrenos particulares. Estamos negociando com as empresas para que elas providenciem a retirada. Se não, tentaremos a autorização dos proprietários
Caso não consigamos, vamos ter que demandar na justiça autorização para poder entrar na propriedade particular e retirar a placa. Parece que apenas um setor vai sentir falta das placas. Só as lojas. As lojas podem sentir falta das placas, mas não podem usar a propaganda de forma irregular, né? Quem não cumprir a lei pode ser multado. O combate à violência contra a mulher. Sou a favor e muito. O Ministério Público faz hoje 2 palestras em Cariacica para alertar a população sobre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Não deixe de participar e tirar as suas dúvidas, viu? As palestrantes são a Procuradora de Justiça Catarina Cecim Gazelli e a professora da UFES e psicóloga também, Alice Emília Silveira. Será às 7h30 da noite na quadra do Centro Educacional Sonho Meu, em Itacibá, Cariacica. Bom que todas as mulheres participem, né? Vocês merecem. A seguir, o peixe queridinho dos capixabas voltou, mas já corre risco de sumir novamente. A polícia apreendeu 200 quilos de peroá bom demais em apenas uma peixaria. E tem ainda vagas para assistente de manutenção no Hospital Evangélico. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos rapidinho. Agora 12h31, até já. Amigos, depois de um tempinho sumido, o peroá voltou aos mares capixabas e à mesa de nós consumidores. Mas é preciso cuidar para que não desapareça novamente com a pesca irregular e sem controle, né? Por isso, o IBAMA está fazendo fiscalizações rotineiras em peixarias do estado. Em Marataízes, no sul do estado, por exemplo, 200 quilos de peroá foram apreendidos em apenas uma peixaria. Aí não dá, né? Eles estavam fora do tamanho permitido para comercialização, que é de no mínimo 20 centímetros. Os peixes foram doados para um hospital e uma casa de recuperação de dependentes químicos em Cachoeiro de Itapemirim. O dono da peixaria foi multado em quase R$5 mil e vai responder por crime ambiental. Contratação imediata são vagas para assistente de manutenção no Hospital Evangélico. Ficou interessado? Então cadastre o seu currículo no site evangelicovv.com.br. E a gente termina o TN de hoje dando os parabéns à equipe do jornal A Tribuna, que vai ser homenageado hoje na Assembleia Legislativa. Parabéns, super equipe! Olha, a Tribuna recebe a comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro por se destacar nas ações de promoção do desenvolvimento social. Isso é muito bom. Cumprindo seu papel, né? Maravilha. Excelente tarde para você, beijos e até amanhã. Pessoal, fiquem agora com o Ronda Geral. Vem aí Débora Moraes e o seu vestido verde. Fiquem em paz. Tchau, Ingrid. Tchau, amigo. Tchau, Até amanhã.